Olá, meu nome é Anita Freire e eu vou apresentar o artigo Mudanças Climáticas e o papel das várzeas urbanas metropolitanas de São Paulo, dentro do eixo temático o impacto das mudanças climáticas nas cidades. O artigo foi escrito por mim, Anita Rodrigues Freire, que sou mestre e doutoranda pela FAUSP, e pela minha orientadora, professora doutora Regina Maria Prosperi Meyer, professora doutora pela FAUSP. O principal objetivo deste artigo é avaliar o impacto das mudanças climáticas nas dinâmicas das várzeas urbanas de São Paulo, levantando as possibilidades de atuação nesse contexto. Para alcançar esse objetivo, o artigo analisa por meio de revisão de literatura os principais conceitos relacionados às várzeas urbanas e também busca compreender os processos de ocupação que transformaram as áreas de várzea dos principais rios da região metropolitana de São Paulo. A compreensão da dinâmica de funcionamento de uma várzea urbana e a compreensão dos processos de ocupação que ocorreram nesta área possibilita que a discussão dos impactos das mudanças climáticas e permite apontar novas possibilidades de planos para essas áreas. As várzeas são as áreas que os rios têm para extravasar as águas provenientes de eventos excepcionais. Estas áreas têm grande importância na regulação das águas em situações extremas. As várzeas elas fazem parte da dinâmica própria de um rio, desempenham diversas funções, como manutenção do ciclo hidrológico, controle de sedimentos, estabilização das margens e recarga de aquífero, além de serem fundamentais em diversos processos ecológicos e na manutenção da biodiversidade. Na legislação vigente, as várzeas são definidas como as áreas marginais dos cursos d'água que estão sujeitas a enchentes e inundações periódicas. A Lei 12.651, que estabelece o Código Florestal, também define que entre as áreas de preservação permanente, as APPs, estão as áreas marginais de corpos d'água, cuja largura varia conforme a largura do corpo d'água, como pode ser visto nessa imagem sobre a definição. Conforme o rio muda de tamanho, a largura da APP também varia. Portanto, dentro das APPs encontra-se grande parte das áreas de várzea. O que chamamos de várzea, ou planície de inundação, não é uma área homogênea. Contém zonas específicas com diferentes funções e a diferenciação dessas zonas ocorre de acordo com a periodicidade dos extravasamentos da calha, ou seja, o leito maior do rio ele tem o papel de dar vazão às águas pluviais e fluviais em circunstâncias de pluviosidade severas, por exemplo, nos períodos de maiores índices pluviométricos em que tem maiores chuvas, então a capacidade da calha do rio passa do leito menor para o leito maior. Na planície de inundação na borda interna, que na imagem pode ser vista pelo trecho A, recebe as águas de extravasamentos excepcionais, aliviando as regiões ribeirinhas a jusante do rio. Já a planície de inundação na borda externa, que pode ser vista na imagem pela letra B, ela corresponde a áreas que já não são mais atingidas pelas inundações, ou são muito raramente, e tem por função a retenção de águas pluviais, reduzindo seu volume e ampliando o tempo da sua chegada ao rio. As várzeas urbanas são as áreas situadas às margens de rios e córregos, localizadas em áreas urbanas, e que são periodicamente inundadas. As várzeas urbanas fazem a transição entre o rio e a cidade, acumulando as águas que superam a vazão subdimensionada dos sistemas de drenagem urbana. São setores sensíveis da cidade, que não deveriam ser tratados da mesma forma que outros setores urbanos, uma vez que são indispensáveis para a sustentação de diversos processos ecológicos, econômicos e socioculturais. No meio urbano, as várzeas exercem um importante papel na provisão de serviços essenciais para as cidades. Quando recebem as águas de extravasamento excepcionais, retardam o pico de vazões, amortecem as contribuições nas porções superiores da bacia hidrográfica. Por isso, a sua preservação é essencial para minimizar os danos ocasionados pelas chuvas excepcionais no sistema de drenagem urbano, principalmente em um contexto de mudança climática. A Lei 14.285, de 2021, alterou o Código Florestal e definiu novas condições para as APPs em área urbana consolidada. A lei definiu o que é área urbana consolidada e regulamenta que as APPs de áreas urbanas não necessariamente seguem os mesmos limites estabelecidos pelo Código Florestal, mas devem ser estabelecidos por instrumentos de planejamento urbanos municipais. Ou seja, a lei dá autonomia para que os municípios possam delimitar
e planejar caso a caso a ocupação, as funções e as necessidades das áreas de várzea urbana. Enchentes e inundações, elas fazem parte da dinâmica hidrológica de qualquer rio. Por isso, é fundamental que a ocupação dessas áreas seja rigorosamente planejada, para que as várzeas não sejam inteiramente ocupadas por construções e pavimentações inadequadas. Enchente é definido que é quando ocorre a elevação temporária do nível da água dentro do canal de drenagem, ou seja, entre a calha menor e a calha maior do rio. Ela normalmente ocorre no período de maior pluviosidade do ano, ou seja, também tem recorrência anual. Agora, a inundação é quando ocorre o extravasamento de águas além do canal de drenagem, ou leito do rio. É quando a água ocupa diferentes zonas da planície de inundação, as áreas que são marginais ao rio. A sua periodicidade ocorre em um intervalo de tempo maior. Com as mudanças climáticas em curso, chuvas de grande intensidade, que antes aconteciam em um intervalo de tempo maior, tendem a ocorrer cada vez com mais frequência. As várzeas são caracterizadas por terem processos muito dinâmicos, tendo também limites dinâmicos. As bordas ou os limites das várzeas são suscetíveis às transformações propiciadas pelo próprio ciclo hidrológico, típico da bacia, por exemplo, com movimentos de sedimentação e erosão, mas também ocorrem devido a transformações antrópicas, impostas pelas obras de engenharia e drenagem que alteram a dinâmica do rio. A alteração do limite da área de inundação, ocasionada por mudanças antrópicas, ocorre pelas modificações do dimensionamento da calha natural do rio, pela ocupação urbana das áreas de várzea e pelo aumento da área urbanizada e impermeabilizada, que aumenta o volume da água drenada e também diminui o tempo do pico de vazão. Essas alterações modificam a área de inundação, ampliando também a sua dimensão, como pode ser visto na imagem no slide. Uma enchente ou inundação que ocorre em uma ocupação urbana pensada para receber esses eventos, em suas versões mais radicais, pode ser um evento natural e cotidiano. Já uma inundação que ocorre em uma ocupação urbana que não considera as características intrínsecas e inerentes às várzeas, está permanentemente suscetível aos recorrentes danos materiais e transtornos causados nos sistemas urbanos existentes. Assim, as inundações em várzeas urbanas também se configuram como uma disputa de espaço entre o rio e a cidade. Uma das possibilidades de lidar com essa nova condição é rever as ocupações ao longo das várzeas urbanas, fazendo as adaptações necessárias a essa nova condição. O planejamento da ocupação dessas áreas pode ser elaborado por meio da proposição de uma carta de riscos, ou mesmo pelo zoneamento urbano das áreas de várzea. A carta de riscos ela define os diferentes graus de riscos e quais as providências a serem tomadas em cada um desses graus. Já o zoneamento urbano, ele possibilita que haja um direcionamento tanto da ocupação como das tipologias construtivas possíveis e compatíveis e das infraestruturas necessárias para minimizar os riscos em cada compartimento da várzea, de acordo com o risco e a probabilidade de inundação. Então, nessa imagem a gente pode ver também que seria um exemplo de setores de várzea e um zoneamento para cada área. Um pouco sobre as principais transformações que ocorreram nas várzeas metropolitanas de São Paulo. Durante um longo período, da fundação até o final do século XIX, a relação de São Paulo com seus rios e várzeas ocorreu predominantemente de forma harmoniosa, com essas áreas desempenhando um importante papel nas atividades urbanas, como abastecimento de água, diluição de efluentes, fornecimento de recursos, lazer, geração de renda, além de papel paisagístico. As transformações nessa relação entre rio, várzea e cidade tiveram início no final do século XIX, primeiramente com a canalização do Tamanduateí e com outros córregos próximos ao núcleo urbano original. Em um segundo momento, ocorreram as canalizações dos rios Pinheiros e Tietê, mais relacionados à industrialização e expansão da cidade, na primeira metade do século XX. Então, nessas imagens a gente pode ver o rio Tamanduateí, a várzea do Tamanduateí. A primeira imagem é do Debré, de 1827. A gente consegue ver que a cidade está convivendo pacificamente com a área da várzea. O rio tem as suas enchentes e inundações e uma coisa não interfere na outra, então ele tem uma relação muito harmoniosa. Na segunda imagem é a mesma várzea do Tamanduateí, também conhecida como Várzea do Carmo, a pintura de 1892, do Benedito Calixto. Então a gente pode ver que
a cidade vai se aproximando cada vez mais da várzea. E nessa aproximação, a inundação, que antes não era um problema, corria pacificamente, ela passa a ser um problema, porque a ocupação está na área de várzea, então a inundação causa problemas. Então, com essa aproximação do tecido urbano das áreas de várzea, as enchentes e as inundações começam a ser também um conflito entre a relação da cidade, e o rio e a várzea. A canalização e a retificação dos rios de São Paulo, com a ocupação urbana dessas áreas, ocorreram em épocas muito distintas e foram promovidas por atores e interesses muito diferentes. Tanto o Tamanduateí foi feito pela prefeitura, a canalização foi feita pela prefeitura, tinha o interesse de sanear e organizar a drenagem da cidade. O Rio Pinheiros foi feito pela Light, a canalização, e também estava mais relacionado a um projeto de energia, de reverter o Rio Pinheiros para, na usina de Cubatão, produção de energia. E a canalização do Rio Tietê foi conduzida pela Prefeitura Municipal e ela está mais ligada com esse processo urbano de ocupação da cidade, chegar até os limites possíveis da várzea. Para esse artigo, a gente produziu algumas cartografias para entender qual que é essa relação entre a ocupação urbana e as várzeas. Essas cartografias foram feitas a partir da sobreposição de mapas históricos, com relevo, hidrografia e fazendo a reconstituição dessas áreas. Então, essa é uma primeira imagem de 1810. A gente consegue ver os rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí e os córregos na sua condição mais próxima ao natural. Então, a gente consegue ver os meandros, as ilhas, as lagoas existentes. E em azul claro, a gente pode ver o limite da várzea, que era a área que as águas ocupavam, né, em enchentes, períodos excepcionais, maior pluviosidade, e era um processo muito dinâmico. Então, a partir de diferentes cartografias, você vê que o rio ele vai mudando de lugar. Dentro da área da várzea, os processos hidrológicos naturais fazem com que a várzea tenha esse processo dinâmico e vai se alterando ao longo do tempo. Em cinza, a gente consegue ver os núcleos urbanos originais, São Paulo, Santana, Pinheiros, Santo Amaro, São Miguel, conectado por esses caminhos, que são essas linhas amarelas. Então, esses núcleos urbanos, eles estão próximos aos rios, próximos às áreas de várzea, mas eles não estão conflituando com as áreas de várzea, né? Então, eles convivem de uma certa maneira pacificamente e respeitando as áreas de várzea. Já nessa cartografia de 1916, a gente vê que tem uma enorme expansão urbana, né? Vários desses núcleos iniciais começam a ser interconectados, né? A cidade começa a se expandir, mas ainda não chega de uma maneira tão ostensiva nas áreas de várzea, né? Você vê que as áreas de várzea ainda não são ocupadas, elas são atravessadas por algumas ocupações urbanas. Você consegue ver também nessa imagem, essa linha vermelha, que é a ferrovia. A ferrovia ela vai se estabelecer nas áreas planas, né? Consequentemente, muitas das áreas de várzea, principalmente na várzea aí do rio Tietê e Tamanduateí, e a ferrovia também vai estabelecer uma nova relação entre a várzea e a cidade. Nessa cartografia de 1930, a gente vê que a cidade começa a se aproximar cada vez mais das várzeas e ocupar vários trechos, vários territórios. Essa manchinha cinza escuro, a gente consegue ver que boa parte da indústria vai se localizar ao longo da ferrovia, também nas áreas de várzea. E a gente consegue ver também que, por exemplo, o rio Tamanduateí já encontra com grandes trechos canalizados. Então, já boa parte dos meandros são suprimidos, né? Que vai viabilizando também essa ocupação urbana nas áreas de várzea. Nessa cartografia de 1960, a gente já vê a cidade praticamente ocupando toda a área de várzea. Nessa imagem, tanto o rio Tietê quanto o Pinheiros, eles estão canalizados, o Tamanduateí também na sua maior parte. E você também consegue ver que as principais rodovias, que são essas linhas em vermelho mais claro, já começam a chegar, elas chegam nas áreas de várzea, né? Nas avenidas marginais, Pinheiros e Tietê, que também vão ter esse outro papel na várzea, né? Por essa sequência de imagens, a gente consegue ver que as obras de canalização e retificação, que foram realizadas nesse último século, permitiram a ocupação de praticamente todas as áreas de várzea da região metropolitana de São Paulo.
As calhas dos rios elas foram reduzidas à mínima área necessária. Portanto, né, os rios paulistanos, eles que originalmente eram meândricos e com uma baixa declividade, com as obras de canalização, tiveram seus meandros completamente eliminados, e assim como os demais sistemas de retenção. E essa relação da canalização transformou completamente a relação dos rios e várzeas com a cidade. As canalizações elas aceleraram a velocidade de escoamento das águas, ampliando a dimensão das inundações. Pode-se dizer que com a canalização dos rios, as inundações de São Paulo intensificaram-se e tornaram-se parte do contexto urbano, transformando-se em um problema crônico da cidade. Em paralelo ao processo de canalização, ocorreu a implantação das avenidas expressas marginais, responsáveis por conectar as diversas rodovias que chegam à região metropolitana de São Paulo. O processo de expansão urbana, que ocorreu na região metropolitana de São Paulo ao longo do último século, propiciou uma ocupação predatória do espaço das várzeas. A grande maioria dos rios e córregos foram canalizados, muito até mesmo tamponados, tendo suas calhas ou várzeas suprimidas e cedendo lugar ao sistema viário. A inundação define a várzea como várzea, e a inundação é uma questão fundamental da várzea. Antes da urbanização, essas áreas tinham o papel de receber e amortecer as águas no período das cheias. Após a urbanização dessas áreas, com a canalização dos rios, o aumento das áreas impermeabilizadas e a intensificação dos fenômenos meteorológicos advindos da mudança climática, as várzeas urbanas, contra todas as forças que atuaram para sua supressão, permanecem acumulando as águas, incapazes de serem drenadas no momento de pico. Atualmente, as várzeas urbanas metropolitanas de São Paulo são as áreas que naturalmente recebem todo o volume de água pluvial drenada da metrópole, acumulando os problemas adquiridos por um sistema de drenagem insuficiente. Grandes trechos dessas áreas são considerados áreas de risco por inundação, como a gente pode observar nessa cartografia, produzida pelo PDMAT, que é o Plano de Drenagem da região metropolitana de São Paulo. E essa área em vermelha coincide, né, com as áreas de várzea, são as áreas que estão mais propícias ao risco de inundação. Algumas das conclusões que a gente pode chegar desse artigo é que o planejamento urbano para as áreas de várzea deve considerar soluções que viabilizem uma ocupação que não conflite com as dinâmicas próprias das várzeas, o que inclui medidas de engenharia de drenagem, definições de cotas de segurança, definição de padrão de ocupação e construções de projetos urbanos que incorporem e não mais ignorem os processos de inundações. A questão das ocupações de área de várzea obrigatoriamente deve ser considerada por um ponto de vista multidisciplinar e abrangente. Viabilizar ocupações nas várzeas urbanas exige a criação de condições técnicas que minimizem os riscos e danos envolvidos para a possibilidade de ocupação, sendo também necessário definir os usos compatíveis com os riscos envolvidos e as diretrizes e regras de ocupação dessas áreas, que devem ser diferentes do restante da cidade. O desastre, portanto, não reside na ocorrência de enchentes e inundações, mas na destinação incorreta de áreas extremamente sensíveis do tecido urbano e na ausência de um plano de drenagem eficiente. É necessário e urgente rever as ocupações existentes nas áreas de várzea, adequando as construções e uso das áreas imediatas às bordas dos rios. Também é importante priorizar a implantação de mecanismos e infraestruturas que minimizem os impactos desses eventos, tais como parques urbanos, reservatórios de detenção, retenção, barreiras, valas de infiltração, jardins filtrantes, entre outros. Um pouco do referencial bibliográfico utilizado nesse artigo e os mais sinceros agradecimentos.